Olá, tudo bem? Hoje eu tenho a grande alegria, a grande satisfação de entrevistar uma amiga, a Svitlana Samoilenko. Eu vou deixar, depois que ela fale um pouco mais da infância dela, você já percebeu pelo nome que ela não é brasileira, né? No entanto, fala um português muito bom e não vai ser nenhum problema para nós conversarmos aqui em português, né? Eu a entrevistei há algum tempo atrás para a revista Adventista e vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você ler, né, a entrevista que foi publicada, que está disponível no site da revista Adventista, foi publicada na revista impressa também. Inclusive vou usar aqui as mesmas perguntas que eu fiz a ela naquela ocasião para conduzir aqui o nosso bate-papo aqui sobre alguns assuntos bem interessantes. A Svitlana é pós-graduada em Psicologia do Trauma e mestre em Terapia Cognitivo-Comportamental. Também trabalhou em uma prisão de segurança máxima e com terapia assistida por golfinhos, isso aqui é muito interessante, né? E hoje vive no Brasil, casada com o pastor Daniel, lá de Curitiba, né? Estão atuando atualmente na Central de Curitiba, e ela tem feito palestras pelo Brasil, em outros países também. Fala um pouquinho pra gente, Svitlana, um pouquinho mais do seu currículo, em que instituições você estudou, né? E que trabalhos você tem desenvolvido atualmente. Bacana. Então, eu estudei na Newbold, era a primeira faculdade que eu fiz, e na Inglaterra eu morei por quase 10 anos da minha vida. Então, O Newbold é a nossa instituição, nosso internato, digamos assim, né? Sim. Adventista na Inglaterra. Faculdade. Faculdade, ok. Isso. Lá eu fiz psicologia e de lá pra frente, realmente, psicologia tem sido a minha paixão única e completa. Eu adoro essa área, e aqui no Brasil eu trabalho com desenvolvimento pessoal e profissional. Eu tenho uma pequena equipe, a gente ajuda as pessoas nas empresas, tanto quanto pessoas que vêm buscando alguma solução individualmente. Nós temos vários modos de trabalhar. Eu tenho uma equipe que atende com terapia, a gente trabalha online, então facilitamos o acesso, hoje em dia é importante isso. E também temos algumas soluções para as empresas mesmo. Então, avaliações executivas, processos executivos, palestras, treinamentos. Esse é o nosso trabalho. E se alguém quiser encontrar você, para convidá-lo, né, para uma palestra, para algo assim, pode acessar um site, tem algum meio de contato? Sim, tem 2 meios de contatos principais. O meu site pessoal, que é svitlana.com.br, a gente talvez poderia Esse que você está vendo aí na tela? Ótimo. Eu vou deixar na descrição também. Perfeito. E também tem um canal YouTube com o meu nome também, onde eu falo sobre liderança cristã e madura. Que bom. Além da graduação que você fez lá no Newbold, você também tem pós-graduações, um mestrado, né? Onde foram feitos? As minhas pós-graduações também na Inglaterra, porque é ali que eu morei, então eu fiz uma em Psicologia do Trauma e outro em Cognitivo Comportamental, que é um modelo muito bacana, muito eficaz na resolução de problemas comuns, como depressão, ansiedade, etc. E recentemente eu completei o mestrado na Suécia, mestrado em andragogia, que é a arte de aprender para o adulto. Interessante, tem a pedagogia. Exatamente, para a criança e a andragogia para o adulto. Como eu trabalho com adultos, eu não trabalho com crianças, realmente é a minha área de estudo. Interessante. Bom, você estudou muitos anos na Inglaterra, também estudou na Suécia, mas não nasceu nesses países. Você, como já disse aqui, é ucraniana, né? Sim. Portanto, é natural da Ucrânia, um dos países que fizeram parte lá da chamada antiga União Soviética. Fala um pouquinho pra gente sobre a sua infância, e aliás, eu quero adiantar que a Svitlana publicou, recentemente divulgou um documentário muito bonito. Eu já divulguei, inclusive, aqui no meu canal, e quero mais uma vez fazer menção a isso, porque é um material lindo, inspirador. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link para esses... São 3 partes, né? E vocês gravaram partes aqui no Brasil, partes na Ucrânia, né? A qualidade está fantástica, mas mais do que a qualidade técnica, é realmente o conteúdo, né? E ela vai contar um pouquinho dessa história aqui nessa entrevista, só que você não vai ter tudo aqui. Você vai ter que assistir ao documentário para conhecer mais detalhadamente essa história. Então, Svitlana, conta um pouquinho pra gente aqui como foi a sua infância. Você ainda pegou aquela fase de transição, né? Sim. Da chamada União Soviética para a abertura depois, né? Com a queda do comunismo lá naquele bloco.
Conta um pouquinho pra gente como foi essa sua experiência. Certo. Eu nasci em 85, em 91 a Ucrânia saiu da União Soviética. Então eu tinha 6 anos ali quando aquilo aconteceu e realmente depois foi um tempo bem longo que o nosso país teve que ainda procurar os meios de viver nessa democracia, né? Nessa liberdade uma novidade, né, para vocês, completa, que a gente não conhecia, por gerações a gente não conhecia a liberdade. Então realmente foi um processo muito interessante. Como criança, a minha infância era uma infância de uma criança, né? A gente brincava, a gente ia para a escola, a gente tinha várias coisas para fazer em casa. A expectativa era que a gente ajudasse em casa, a gente tinha um pequeno quintal onde plantávamos algumas coisinhas. Nós morávamos na cidade grande, mas mesmo assim não era capital. Não era capital. A cidade se chama Lugansk, cidade, sim, no leste da Ucrânia, mas a gente tinha ali um pedacinho de terra, realmente uma hortinha, mas mesmo assim produzíamos algumas coisas lá. Então a gente, quando criança, ajudava bastante durante o verão lá, durante o inverno dentro de casa, tivemos algumas responsabilidades e talvez alguns assim highlights, algumas memórias que eu tenho, que às vezes aqui no Brasil é tão difícil pra gente imaginar, porque aqui é tão diferente. Eu me lembro que no Ano Novo, que lá a gente não celebrava Natal como a gente faz aqui, era Ano Novo. Dezembro, dia 31, pro primeiro ali, né, era a festa, maior festa do ano. Não celebrava o Natal porque já era aquele esforço para tentar apagar as marcas do cristianismo? E também na igreja ortodoxa, Natal celebra-se no dia 7 de janeiro, um pouquinho diferente. Então tem Natal, mas as pessoas vão mais para a igreja do que fazem a festa em casa. E até hoje permanece assim. Então a ortodoxa era a única igreja assim ainda autorizada, né? Oficialmente existir, né? Naquela época era a única igreja, sim. E uma igreja tradicional, como em algumas outras culturas também tem uma tradição. Lá também, da mesma maneira, tinha a igreja ortodoxa, tem até hoje. Sim. E no Ano Novo, na celebração, o que normalmente faziam as famílias era comprar algumas frutas exóticas. E olha que frutas exóticas a gente tinha: laranjas e exóticas, bananas. Né? Veja, tão comuns aqui. Exóticas, então... Para nós, naquele momento, realmente era... E não se comprava, assim, 3 quilos de laranja, porque, em primeiro lugar, era impossível de achar. Em segundo lugar, era extremamente caro. E também, então, você não conseguia aproveitar, assim, daquela maneira. Então, a minha mãe comprava ali algumas laranjas, umas bananas, e aí cortava bem bonitinho, lavava com cuidado, cortava bem bonitinho em pedacinhos bem fininhos para sobrar para todo mundo, né? E as bananas também em rodelinhas assim, num pratinho bonitinho, e era aquilo, fazia parte da celebração do nosso Ano Novo. Então dá para entender a diferença um pouquinho do momento em que a gente vivia. Dá para dizer que todas as famílias praticamente eram assim mais simples, né? Com certeza. Como era Estado socialista, comunista, a gente realmente não tinha tanta diferença em posicionamento na vida. Então todo mundo basicamente era pobre. Quer dizer, a socialização da pobreza, né, como se diz. E não havia, vocês não tinham, a propriedade, na verdade, nem lhes pertencia, né? Isso era tudo do Estado e as pessoas ganhavam muito pouco, né, por aquilo que produziam na terra, que nem delas era. Sim, as terras não tinham dono, o dono era o governo. Então os meus avós, por exemplo, a vida toda trabalharam na roça, nas fazendas coletivas, ganharam muito pouco, o salário era miséria e ainda assim, na maioria das vezes, não era em dinheiro, era em trigo que produzia na fazenda coletiva ou em milho, em algum produto que daí eles tinham que vender para ganhar um pouquinho de dinheirinho para a sustentação da família. Ainda bem que nas férias podiam viajar para alguns outros lugares, né, assim, aproveitar, né? Férias não tinha. Era quase uma escravidão, na verdade, né? A minha avó nunca saiu da onde ela morava, nunca na sua vida, nenhuma vez. O meu avô, ele conta algumas histórias de ter saído para ir para a capital. Eles moravam pertinho, ali dava umas 3 horas até a capital,
para comprar manteiga, porque onde eles moravam não tinha. E você tinha aquele sistema de bilhetinhos uma quantia de um produto mais raro que você poderia pegar por pessoa. Então eles guardavam por umas semanas aqueles bilhetinhos e ele ia de uma vez e comprava ali 2 quilos de manteiga, trazia de volta e era aquilo que era devagarzinho consumido, né, para não gastar demais. Que coisa, né? Bom, você mencionou seu avô, eu sei que você tem um carinho muito grande, né, por seus avós, né? E seu avô foi pastor, né, pastor adventista, justamente na época da União Soviética, né, do regime comunista. Como foi? Esse é o meu avô materno e ele hoje já é falecido, infelizmente, mas ele era uma pessoa extremamente alegre, sempre brincando, sempre tirando sarro de todo mundo. A minha mãe lembra ele desse jeito, a minha irmã também lembramos ele desse jeito. Era uma pessoa extremamente positiva e otimista. E eu sinceramente não sei como, porque eu vejo a vida deles, sabe? E eu imagino que com aquilo que eles tiveram que sobreviver, eu não sei como eles... Aliás, eu sei. A gente sabe. Eu não sei como eles mantinham aquela alegria e a missão deles era a conexão com Deus. Sim. E era realmente... Porque era uma sociedade muito triste e havia e ainda há, né, infelizmente, assim, muitos casos de alcoolismo, as pessoas buscavam nisso uma fuga daquela vida dura. Mas o seu avô tinha Jesus, né? E isso faz toda a diferença. Sim. Alcoolismo e vários outros problemas, sem colocar aqui o fato de que o meu avô era pastor quando o pastor não era papa. Então, o meu avô era contador antes disso, ele já estava numa carreira boa, ele tinha uma posição regional, então ele era um líder, ele já tinha um posicionamento bacana, ele se casou e chegou ao chamado. E ele, sem pensar, aceitou o chamado porque era aquilo no coração dele. E isso significava que ele não podia mais trabalhar nas instituições do governo, ou seja, ele não podia mais ter aquele trabalho mais nobre, que a gente diria hoje. Por quê? Porque para ter um trabalho desse, professor, contador, qualquer função dentro de uma empresa, por exemplo, tinha que ter a afiliação com o partido. O Partido Comunista. E como ele era crente e todo mundo sabia disso, e ele não ia negar que ele era crente, ele não tinha nenhuma afiliação, claro. Então o meu avô passou por vários lugares geográficos dentro da antiga União Soviética, na Ucrânia, na Rússia também, e viajando assim, muitas vezes fugindo das autoridades que descobriam que ele era pastor, que ele era crente, e aí iam atrás para aprender. E alguém falava, ou de alguma maneira eles saíam daquele lugar e iam para outro lugar. O meu avô trabalhou com a limpeza de ruas, limpeza de banheiros públicos. Tendo uma formação, sim, né, tendo uma como formação. contador. Sim. Teve que se sujeitar a isso. Sim, né? sim. Okay. E mesmo assim, ele sempre continuou naquele positivismo, otimismo e muito amor pelas pessoas. Bom, você falou que ele não, como cristão adventista, não podia fazer parte do Partido Comunista. Quer dizer que é incompatível isso? É incompatível, é interessante, né? Gelson, sabe, quando eu cheguei aqui no Brasil, e talvez a gente toque um ponto sensível, mas é a minha experiência. Sim. Então, eu estou sendo muito transparente e sincera, porque realmente é assim. Sabe que está na moda agora aí uma expressão lugar de fala, né? Sim. Eu acho que você, como tendo vivido, né, ainda, mesmo que na infância, mas você viveu, né, um pouco no regime comunista, e acho que o seu olhar é muito interessante, né? Porque aqui no Brasil nós não tivemos, né, assim, um regime, né? Temos países aqui em volta, né, que infelizmente estão sofrendo muito por causa disso, né? Há outros países que a gente também conhece, cuja realidade é bem complicada, mas eu acho legal, assim, interessante o seu olhar, né? Você então veio ao Brasil e encontrou algumas coisas que lhe causaram certa estranheza, né? Então, é muito interessante isso, porque na minha vida, no meu país, não se brinca com a ideia de comunismo. Porque a gente já sabe o que é. Tem um partido comunista oficialmente presente na política, mas é uma coisa que nem ninguém, uma pessoa equilibrada não falaria para outra que ela está
que ela pertence ao Partido Comunista, por exemplo, hoje. Não se brinca com o conceito. Assim como na Alemanha não se pode brincar com o nazismo, né? Exatamente. Né? É um tema extremamente pesado, é um tema não só na Alemanha, no mundo. Exatamente. Brincar com isso é muito de mau gosto. Né? Então, realmente, o comunismo é visto nos termos muito negativos, porque a gente tem a experiência daquele tempo. Agora, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu conheci algumas pessoas, alguns dos meus amigos, e no começo eu não falava português, então eu, estava observando mais. Quando eu comecei a entender melhor, eu perguntava para o meu marido, viu, mas aquela pessoa disse tal coisa, estava brincando ou acredita mesmo, ou o que está acontecendo? Porque eu ouvia muito comentário positivo sobre o socialismo, como daria certo, como seria a solução para os problemas aqui e no mundo inteiro. E para mim aquilo eu realmente não conseguia conceitualizar que uma pessoa jovem hoje falaria uma coisa dessa. E me parece que às vezes tem uma falta de informação, simples assim. Então não é o problema da pessoa que está falando isso. Talvez a pessoa, se ela lesse, por exemplo, o Alexander Solzhenitsyn, que conta as histórias dos gulags, das prisões... Campo de concentração não foi exclusividade do nazismo, né? Sim. Então, nós temos fatos que são fatos registrados. Holodomor, o que você pode falar sobre isso? E o Holodomor? Na Ucrânia, nós tivemos 3 períodos da história. E até hoje o governo recentemente foi reconhecido como ocorrência histórica. Só recentemente. Porque na época que aconteceu era um exercício de poder realmente, onde era retirada toda a alimentação, toda a produção. E olha, a Ucrânia produz muito. As nossas terras são férteis, a nossa produção realmente é alta. É um país grande, né? O segundo maior país da ex-União Soviética. Né? Sim, e na Europa também, um dos maiores países. Então, a gente realmente produz muita comida, muito alimento. Mas teve anos onde o governo simplesmente tirava aquele alimento do povo e o povo perecia. Muita gente morreu de fome, né? Muita gente morreu de fome. E somente recentemente isso foi reconhecido realmente como um fato que ocorreu. Eu sugiro a você que pesquise um pouco sobre isso, né? Com H, Holodomor, né? Uma triste, né, história relacionada com a Ucrânia no tempo desse regime comunista e que, pelo menos, que bom que recentemente, né, então está sendo estudado, reconhecido, uma tragédia, né, um massacre, né, um holocausto praticamente ali, né, tanto que, veja, acho que foi ano passado, eu vi, assim, fiquei emocionado até quando vi isso, muitos cristãos na Ucrânia se reuniram ali, acho que em praças públicas, para orar para que não voltasse alguma coisa terrível como foi o regime comunista lá, né, então realmente faria bem, né, as pessoas do Ocidente aqui pensarem um pouco mais sobre essas questões e não flertarem com ideias que são perigosas e anticristãs, né. Eu até trouxe aqui alguns materiais, eu vou mostrar aqui para os meus inscritos, né. Por exemplo, se você duvida do que foi realmente essa mazela chamada comunismo, né, eu quero te sugerir esse livro aqui, ó, o livro negro do comunismo, né. Aqui estão documentadas as mortes, os genocídios, né, praticados por regimes comunistas, frequentemente ateus, né, e chega assim a cifras de 100 milhões, né, ou seja, claro que uma vida perdida já é uma tragédia, mas só para a gente comparar números, né, é muito, muito mais do que o nazismo, né, matou, do que o que Hitler matou. Então é muito estranho a gente assim repudiar de cara uma suástica, mas não ter um sentimento parecido quando vê o martelinho com a foice, né? São símbolos de morte, de sangue, né? Então, olha, esse livro aqui é um documento que vale a pena ser conhecido, o livro negro do comunismo. Tenho aqui também, ajuda aqui, Zitana, um autor chamado Theodor Darenpol, gosto muito desse autor. E sabe o que é interessante, Zitana? Eu estudei jornalismo numa faculdade, na Universidade Federal, em Santa Catarina. Durante a faculdade, durante os estudos, a gente simplesmente não tinha acesso a esses autores, né? Alguns chamados de conservadoristas, que apresentam um ponto de vista diferente. A gente só estudava autores da chamada Escola de Frankfurt,
Não vou ter tempo aqui de explicar em detalhes isso, né? Mas resumidamente são autores de pensamento comunista, né? E foram anos depois que eu tive contato com autores que mostraram para mim um outro ponto de vista. Esse que você tem falado, né? Então aqui, Viagem aos Confins do Comunismo. O Dalrymple, que é um pensador inglês, ele analisa países onde foi aplicado isso, né? Aqui no Brasil dizem, mas se fosse aplicado. Então investigue os países em que isso foi aplicado, né? E veja as consequências desse... A União Soviética não é o único país que brincou com a ideia, né? E Exato. a gente está vendo o resultado hoje em tempo real. Não precisa olhar para muito longe. Exatamente, né? Você pode pensar em alguns países aí agora, né? Esse aqui é um livro que eu encontrei no sebo, infelizmente ele está esgotado, mas é muito interessante. A Natureza Mística do Marxismo, do jornalista Léo Vilaverde. E ele vê algo que alguns cristãos não têm visto, embora não seja exatamente um ponto de vista cristão, é um jornalista. Mas há um viés religioso, embora a teoria, né, do Capital, Karl Marx e Engels foque mais no aspecto econômico e político, há sim um viés religioso ali. Quase como se fosse uma filosofia concorrente com o cristianismo, as 3 mensagens angélicas, como acontece com o espiritualismo e o darwinismo, né? Por isso que eu tenho batido nesse ponto, né? Eu creio assim, Zitana, que com o espiritualismo e o darwinismo, o inimigo Satanás não tem tido tanto acesso aos adventistas, porque a gente tem uma blindagem natural quanto a isso. A Bíblia é muito clara em apresentar o criacionismo e o estado do ser humano na morte como um estado de inconsciência até a volta de Jesus. Mas o marxismo é mais sutil. E tem um outro livro aqui, se eu fosse dizer assim, leia então de todos esses apenas 2, já vou citar o outro e um desses é esse. O Comunista Exposto, de Cleo Skousen, um ex-agente da CIA que nos anos 50 fez uma pesquisa profunda sobre os porões do comunismo, digamos assim, porque os americanos não conheciam isso e estavam permitindo que esse cavalo de Troia entrasse na nação e começasse a fazer estragos. Tanto é que os pensadores da escola de Frankfurt se estabeleceram nos Estados Unidos e de lá começaram a disseminar suas ideias. A la Gramsci, né, que entendeu que pelas armas não funcionou. Então vamos dominar a imprensa, dominar as escolas e assim a gente conquista os países. Isso aconteceu no Brasil, infelizmente, né? Outro dia a gente conversa mais sobre isso. Mas leia esse livro. Aqui estão as 45 proposições, 45 objetivos do comunismo em relação ao mundo. E olha que coisa interessante, esses 45 pontos são lá dos anos 60. Dos 45, só 2 ainda não foram implementados. Ou seja, é quase uma profecia. Então, se você duvida que a coisa aconteceu, é só você perceber como tudo que foi traçado como meta gramsciana deu certo. E por que deu certo? Porque eles realmente fizeram o que se propuseram a fazer, né? Dominar aí o intelectualismo, a educação e tudo mais. Se você duvida de tudo isso, então eu tenho uma última cartada aqui, né? Então, pelo menos, se você é adventista, ouça um pastor adventista. Ouça a Svetlana, né? A história dela. Esse livro aqui é da Casa Publicadora Brasileira. Há outros que a CPB já publicou sobre pastores e irmãos adventistas que sofreram nesses regimes comunistas. E nesse livro o pastor Kulakov, Mikhail Kulakov, ele conta a experiência dele, né? Um livro biográfico de luta lá na Rússia. O avô, o pai dele também foram pastores e foram presos e deportados para a Sibéria. Qual a acusação? Estavam fazendo reuniões antissoviéticas. Mas o que era? Pequeno grupo, culto, lendo a Bíblia, e foram presos e foram torturados por causa disso, né? Então, eu não vejo realmente como algo seguro, né, flertar com ideias como essas, né? Então fica aqui essa indicação de literatura, né? Obrigado, Zitana. Há muito mais coisas, eu estive pesquisando, estudando muitos outros livros, mas eu acho que se você pudesse dar uma olhada nesse material aqui, talvez você pudesse mudar aquele ponto de vista que lhe foi passado lá na faculdade, né? Por professores que, infelizmente, acabaram adotando apenas um ponto de vista, sem dar abertura para outras coisas. Eu acredito que a nossa responsabilidade é desenvolvermos o senso de discernimento, a habilidade para discernir. E isso, olha, eu acho que isso só pode vir com o tempo, mas não somente pela idade, porque somente pela idade, se a gente esperar que um dia isso aconteça, isso vai acontecer.
Nós precisamos ler, nós precisamos pesquisar, estudar a palavra de Deus e outros autores, outras pessoas que têm tanto conhecimento. Gente, ler um livro desse é uma experiência de vida colocada em algumas páginas, não é? Uma pesquisa de anos colocada em algumas páginas. É precioso. Então, nós realmente, todos nós individualmente, nós precisamos cultivar a cultura própria nossa de leitura regular, leitura profunda, de realmente morder umas coisas mais difíceis. Aprender a pensar, né? Ele vai te falar isso no livro Educação, né? Que a verdadeira educação consiste em aprender a pensar, em ensinar as pessoas a pensar. Então, eu sugiro que você leia o Manifesto Comunista, de Engels e Marx, mas depois leia um von Mises, né? Compare. Eu sugiro que você leia, quem sabe, uma ou outra obra. Não dá para ler tudo, porque são milhões de páginas, né, produzidas. E eu sei que há nuances, né, entre marxismo, há alguma diferencinha entre marxismo e comunismo, marxismo aplicado, enfim, há essas nuances. Mas vá às fontes, né, aos autores ali seminais, né, como o próprio Marx e Engels. Leia um pouco sobre isso. Mas leia também um Dalrymple da vida, leia um Roger Scruton, né? Leia autores que fizeram um contraponto. E você então vai desenvolver o seu, faça aí a sua tese, a sua antítese e desenvolva a sua síntese, né? E aprenda a pensar, né? E ela falou algo muito importante, Bíblia. Conheça a palavra de Deus, as profecias, entenda Apocalipse capítulo 11, que fala da Revolução Francesa e dos desdobramentos dela, um dos quais o marxismo. Né? Ellen White fala sobre esse tema também. Então, o que está faltando talvez para alguns cristãos hoje são duas coisas, né? Eu falo isso com toda humildade e preocupado com o assunto, né? Primeiro, conhecer a Bíblia, as profecias bíblicas, o que a Bíblia fala sobre. Tem gente que pensa que Jesus foi um revolucionário, não tem nada a ver isso. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo, né? Quem foi Jesus e qual foi a missão dele. Tem gente que lê Atos capítulo 2 ali, vê ali os primeiros cristãos e diz que eles eram socialistas. Isso não tem nada a ver, né? É totalmente descontextualizado um argumento como esse. Também vou deixar aqui na descrição um link para esse assunto. Tantos links, né? Mas, por favor, né? Tantos links. Busque isso, né? Aqui é só uma provocação. Então, estude a Bíblia, estude as profecias para ver como que essas ideologias realmente são concorrentes com as chamadas 3 mensagens angélicas, que são a mensagem que deve ser proclamada pela igreja atualmente, acima de qualquer outra missão. Então é importante. E conheça autores que têm um pensamento que possa fazer um contraponto. Né? E aqui, aproveitando o gancho já dos links, Alexander Solzhenitsyn é um autor russo que escreveu, eu já mencionei, mas eu acho que vale a pena também, e vamos incluir o link. Os livros dele foram banidos na antiga União Soviética, lá na Rússia, na Ucrânia, também até recentemente. Então, as informações são tão fortes que era feito de tudo para banir aquilo. E tem alguns autores assim, lá da Rússia. Mikhail Bulgakov é outro autor que tem um estilo interessante e ele descreve muitos acontecimentos de uma maneira, uma narrativa, mas com um fundo histórico. Estão traduzidos? Dostoiévski? Não, todos os livros de Dostoiévski, todo mundo teria que ler pelo menos um livro do Dostoiévski. Pelo menos Crime e Castigo, né? Porque é um tesouro mesmo. É dele aquela frase, né? Se Deus não existe, tudo é permitido. Sim. E quantas barbáries foram perpetradas porque Deus foi banido, porque os princípios cristãos foram deixados de lado. Aqui, esses livros falam sobre o que os marxistas falavam a respeito da lei de Deus, dos 10 mandamentos. Chegou ao ponto de dizer que alguns mandamentos do Decálogo eram usados para promover a propriedade privada, né, o capital. Gente, é triste isso, né? E quando você bane a lei de Deus, você tem uma sociedade destruída. Bem, vamos parar de falar de coisas tristes, né? E eu acho que a gente pode falar... Vamos parar de dar dica de leitura? Já tem bastante coisa para você gastar um bom tempo aí, né? Estudando. Livros ali, acabou já. Vou colocar também aqui as dicas do Alexander, né? Esse autor realmente é muito importante. Bem, claro, ainda vamos falar do contexto de sofrimento, de lutas, mas a gente agora vai começar a vislumbrar a esperança, né? Porque mesmo com essa perseguição toda, mesmo com essas tentativas de acabar com o adventismo na Ucrânia, o que aconteceu também na Rússia, não conseguiram, né? Não conseguem destruir o cristianismo. A palavra de Deus
ela é muito mais poderosa, né, do que qualquer outra coisa. Como que os seus parentes, né, os seus avós e outros ali conseguiam passar adiante essa mensagem bíblica adventista? Olha, é uma coisa muito bonita mesmo. Faz uns 10 anos pelo menos que cada vez que eu vou para casa, e eu morei na Inglaterra, agora eu moro aqui no Brasil, então eu visito uma vez por ano, talvez um pouquinho mais frequente. E toda vez que eu chego ali, eu peço para eles contarem as histórias, porque eu entendo que os meus avós logo já não estarão mais com a gente. E as histórias também vão se perdendo, né? É natural, a gente esquece um detalhezinho aqui, uma coisinha ali. Então eu sempre busquei esses detalhes para que sejam vivos na minha memória, porque faz muita diferença essa história na minha vida. Então toda vez que eu vou lá, o meu avô mostra para mim, por exemplo, a mesa com fundo duplo, que ele fez, onde eles guardavam ali algumas cassetes, naquela época que tinha alguns livros também, e no documentário a gente mostra essa mesa. É uma mesa como qualquer outra, você não diria nada dela, mas tem um ganchinho ali embaixo, num lugar específico, abrindo aquilo, aí vem a tampa, abre e tem um fundinho falso ali. E eles tiveram que fazer lugares assim para esconder os poucos materiais que eles tiveram acesso para ter na casa deles. Esses materiais normalmente vinham de Alemanha ou Estados Unidos ou algum lugar ilegal, então era contrabando, era proibido se alguém achasse... Se fossem pegos com isso... realmente, pelo menos uma multa muito grande. Que eram pesadíssimas, né? Para quem tinha pouco dinheiro. Para quem já recebia um pouco menos do necessário, era um sacrifício muito grande. E mesmo assim, eles recebendo esses materiais, como assim, tinha uma igrejinha ali, vamos supor umas 30, 40 pessoas, chegava um livro e todo mundo queria ler e ter, e não só ler e passar para frente, mas ter em casa. Porque hoje o meu avô tem 84 anos de idade, se eu perguntar para ele onde está escrito tal coisa, no Espírito de Profecia ou a Bíblia, ele me cita de memória a página. Puxa. Por quê? Porque não era só o estudo por cima, assim, superficial. Eles copiavam esses materiais. Então, passando noite adentro, sabe? Copiando ali à mão ou datilografando outras vezes. A gente trouxe, inclusive, alguns livros desses, né? Sim. Eu vou mostrar, você está vendo aí agora na imagem, né? Olha só, copiados à mão, né? Era um trabalho meticuloso, difícil e perigoso. É coisa mais linda. Perigoso. Eles tiveram que fazer à noite, aí tiveram que fechar as janelas para não sair nenhuma luz, se datilografar para não sair nenhum som também das teclas. Eles abafavam, né? Eu li no livro do Kolakov que eles ficavam debaixo de mesas e colocavam cobertores em cima para poder datilografar debaixo e o som não se propagar, né? Porque aí eles moravam nas casinhas, como aqui tem casinha de madeira, lá era casinha de argila, mas da mesma maneira, paredes não tão grossas, o som saía facilmente. Né? Então eles realmente faziam de tudo para esconder aquilo, mas mesmo assim eles faziam. Eles copiavam assim, o Desejado das Nações, 700 páginas, né? O meu avô tem um livro copiado à mão, e estar com ele é o maior tesouro, e realmente saber que o meu avô, quando ele trabalhava durante o dia, e eu conheço o trabalho deles, era físico, era trabalho exaustivo, pesadíssimo, nas fazendas coletivas durante o inverno, no verão nos factories, nas produções, fábricas, e etc. Então era trabalho muito duro fisicamente. Eles chegavam em casa, ainda tinha algum animal ali, eles tinham que manter alguns animais, crianças, eles tiveram 3 filhos, tudo aquilo, e depois de tudo aquilo, eles sentavam para escrever e copiar os livros. Realmente são histórias muito lindas. E como era o trabalho pastoral dele? Ele visitava os irmãos, orava com eles, e as reuniões, como que aconteciam? Porque não eram permitidas. Sim, todas as visitas, toda a parte administrativa também, algumas reuniões com outros pastores ou alguns administradores, tudo à noite. Porque durante o dia todo mundo
tinha que trabalhar. Não é como hoje, o meu marido é pastor, ele é pago para fazer o trabalho dele, ele vai na igreja de manhã, ele está lá, ele visita as pessoas durante o dia. Não era assim. Então, todas as visitas, tudo que tinha que ser feito era à noite. Então, basicamente, era assim. A casa do meu avô paterno ficava no finalzinho da vila onde eles moravam, então era acesso mais ou menos fácil para as pessoas não serem notadas tanto passando pela cidade. A cidade era pequena, então todo mundo conhecia quem não era um deles. Então já levantava suspeita ter um rosto desconhecido andando no meio da cidade. Então, para não levantar essa suspeita, eles usavam a casa dos meus avós, que dava acesso a uma floresta, basicamente um pouquinho atrás já tinha uma floresta e depois uma estrada que ia para a capital, para outras cidades. Então a pessoa de uma outra cidade pegava o ônibus, saía na estrada ali, cruzava a floresta, se fosse no inverno passava frio, porque era frio, era neve, tudo aquilo, esperando o pôr do sol. Os ônibus não passam ali à meia-noite. O ônibus termina às 7 horas, passou o último, não sei bem, mas tinha horário, tinha o último ônibus. Saía do último ônibus, ficava na floresta aguardando o cair da noite. Porque daí é mais seguro chegar. Então, se fosse verão, ok, era melhor, menos os mosquitos. Então, eles sofriam de qualquer jeito, mas várias pessoas estavam escondidinhas ali na floresta, esperando a escuridão para então chegar na casa ali. Aí a minha avó, que trabalhou o dia todo, as 3 crianças em casa, tinha que cozinhar para preparar alguma coisa para todos esses homens que estavam chegando ali, fazer janta para eles. Mais uma vez, essa não era uma família fartura de comida. Tinha o mínimo, então eles compartilhavam o pouco que eles tinham. Então ela fazia a comida para eles, eles faziam as reuniões deles, normalmente até a madrugada mais uma refeição, e aí todo mundo da mesma maneira saía bem mais cedo do que o primeiro ônibus passaria na estrada, esperavam ali na floresta algum lugar, e aí pegavam o ônibus e iam trabalhar. O dia próximo, tanto os meus avós quanto o resto do povo ali ia trabalhar o dia inteiro. Assim eram as reuniões. Se eram assim as reuniões, imagina os batismos então. Sim, os batismos mesmo dos meus pais, escondidos num lago fora, bem longe da cidade, entendendo que se fossem descobertos, se tivesse alguém ali pescando à noite, era um perigo. Se tivesse alguém que não estava com insônia e via pela janela, era um perigo. E mesmo assim eles iam, era o pastor, o batizado, e somente mais uma pessoa de testemunha. Então não ia a igreja toda, não era aquela coisa linda que a gente tem. Você percebeu como é importante a gente lutar pela liberdade religiosa, né? Orar para que isso exista e louvar a Deus, porque em nosso país, aqui no Brasil, nós temos essa liberdade religiosa já como algo histórico, né? Claro que existem preconceitos e tudo, mas nem se compara com uma história dessa, né? Nós temos liberdade para pegar nossa Bíblia e ir para a igreja caminhando pelas ruas. Nós temos liberdade para dar estudos bíblicos, para pregar o Evangelho abertamente, para entregar livro missionário, né? Nas ruas, abordar as pessoas. Então eu costumo dizer assim que eu sinto um pouquinho às vezes de, no bom sentido, digamos, mais para como motivação, é uma vergonha até quando eu ouço uma história dessa e vejo que há cristãos que não aproveitam essa oportunidade que temos nesse país e em outros países democráticos, né? Vamos aproveitar o tempo para ler mais a nossa Bíblia, para nos reunir, né? Nós um dia sentiremos falta disso. Um dia sentiremos falta dessa liberdade de poder ir à igreja, de poder nos reunir em pequenos grupos e louvar a Deus sem medo de que os vizinhos ouçam nossos cânticos, né? E nos denunciem as autoridades. Um dia vamos ter saudade do tempo em que a Bíblia estava lá em casa, temos, né? Livros, comentários, né? E eu tenho mais de 30 Bíblias em várias línguas, em várias versões. Um dia nós sentiremos falta dessa facilidade. Estamos memorizando a Bíblia, estamos, como faziam, né, seus parentes, né, inculcando, né, colocando na memória, para que no dia que não tivermos mais a Bíblia física, nós possamos ter essas mensagens memorizadas para nos dar forças e esperança para prosseguir, né? Então é uma reflexão séria que temos que fazer, né?
Zitlana, uma coisa interessante também que me chama a atenção quando estudo essas histórias é que por mais que o comunismo tenha se esforçado as autoridades comunistas tenham se esforçado para banir a fé e a religião, quando a cortina de ferro caiu, né, quando o comunismo passou ali, e houve a abertura, as pessoas estavam sedentas da palavra. Eu me lembro, por exemplo, como foi emocionante ver o pastor Mark Finley pregando lá num edifício que acho que pertenceu ao Kremlin, né? Então, as pessoas sedentas, querendo ganhar a Bíblia, né? A espiritualidade, a religião, né? É algo inerente ao ser humano, né? E é tão interessante que, por exemplo, a psicologia hoje, qual que é a psicologia? Porque às vezes as pessoas falam sobre psicologia cristã e secular. Não existe. Psicologia é psicologia, da mesma maneira que matemática é matemática, não tem matemática cristã. Mas claro que tem profissionais cristãos que vão aplicar com uma lente um pouquinho diferente, etc. Mas a psicologia hoje reconheceu, já faz tempo, que o ser humano tem uma necessidade de preencher espiritualmente um certo vazio. Então nós fazemos isso de várias maneiras, mas o fato de que nós fazemos isso já é muito bem aceito. Ninguém mais argumenta com isso, porque isso é óbvio. Um autor que você cita em seus trabalhos, de que eu gosto muito também, Viktor Frankl, né? Ele passou por campos de concentração, né? É um judeu, e ele fala, né, sobre essa questão da natureza biopsicoespiritual, né, do ser humano. Algo que, lá no século XIX, uma autora chamada Ellen White já falava, né, que o ser humano só é realmente pleno quando ele contempla essas três áreas, física, mental e espiritual. Então, Frankl, ele escreve sobre isso e ele fala sobre a questão da busca de sentido, né? E ele diz que quando o ser humano encontra o sentido para viver, ele realmente se realiza, é mais feliz. E ontem você pregou um sermão muito bonito aqui em Tatuí, nós estamos em Tatuí, gravando essa entrevista. A Zitlana veio aqui a nosso convite e foi uma bênção, né? Foi uma bênção, graças a Deus, Deus te usou poderosamente nessa mensagem. E você falou ali para a igreja que nós nos tornamos realizados e felizes quando temos uma missão, né? Fala um pouquinho então agora, quem sabe a gente pode já caminhar para o encerramento dessa entrevista. Você pode deixar essa mensagem então, que missão é essa, o que significa isso, e como psicóloga cristã, né? Como psicóloga e cristã, o que você poderia dizer em relação a essa questão da missão mesmo? Perfeito. Olha, eu acho que para mim a palavra missão, ela resume muito bem aquele estado de satisfação com a vida que os meus avós hoje têm. Que tendo passado todas aquelas experiências e tendo vivido tudo aquilo que eles viveram, hoje eles são pessoas alegres, pessoas que não reclamam, que não têm doenças. Você vai ver isso no documentário, é impressionante, né? É impressionante. Serenidade, uma expressão de felicidade, né? De pessoas que passaram por tantas agruras, né? E eles são assim, eles não foram ali autores, né, colocados para fazer o documentário. Quando eu vou lá ou ligo para eles, hoje os meus avós têm um celular, smartphone e tudo mais, com câmera, a gente conversa, sabe? E eu me admiro porque não dói nada, porque não tem nenhum problema, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo ok, eles estão felizes, sabe? E para mim, o que explica essa atitude realmente é a missão, porque eles viveram a sua vida e a missão deles, veja que eles nunca usaram essa palavra conosco. E eu acho que se eu perguntasse para ele, qual foi a sua missão? Ele olharia para mim estranho assim, como assim, que missão? Porque para o cristão de verdade a missão é viver. Sim. Basta viver, né? Era uma coisa que vinha de dentro para fora, era uma coisa que era como respirar. Sabe o que eu acho engraçado? Eu ouvia muitas vezes assim na igreja, quando eu era recém-convertido, vamos fazer trabalho missionário. Né? Peraí, de repente você veste uma roupa de trabalho missionário e vai fazer. Eu entendo, claro que é uma expressão apenas para se referir a um trabalho específico, eu entendo, mas eu entendo hoje que nós vivemos o trabalho missionário o tempo todo, né? Com o nosso olhar, nós somos a missão, quer dizer, a missão é de Deus, né? Mas nós incorporamos essa missão e a transpiramos, a vivemos, a refletimos, né? Isso é o tempo todo, né? E é o que você vinha falando, né? E é muito interessante porque os meus avós, os meus pais,
Eu, num grau menor, porque já na minha vida um pouquinho mais consciente, vamos dizer assim, já não tinha mais aquelas restrições. Mas os meus avós, os meus pais, eles viveram, eles respiravam a comunhão com Deus. Eles nunca sabiam até quando eles iam ter tempo. Eles nunca sabiam se era hoje, se era amanhã, se era daqui 10 anos, que eles seriam levados para uma prisão, que eles seriam... Eles não sabiam quanto tempo eles tinham. Então, eles usavam o tempo. A gente hoje também não sabe, só que a gente pensa que sabe, porque tá tudo bem, tá tudo fácil. Então, e as coisas podem mudar rapidamente, né? Sim. Eu me pego pensando às vezes, nossa, tá tudo bem. Não tem chance de que amanhã seja alguma coisa diferente que essa. Porque eu me acostumei tanto com uma vida estável. A gente tá ok, os nossos bancos funcionam, a gente acorda e o real ainda é real, sabe? Temos energia elétrica, temos energia, água. tá tudo ok, não tem guerra e a gente realmente está num estado tão tranquilizado nesse momento que nós precisamos de uma missão que nos motivasse. E essa missão, veja, é também uma palavra na moda atualmente nessa área de desenvolvimento pessoal e profissional. A gente fala muito sobre missão nas empresas, as empresas todas, as empresas estão buscando isso, etc. Isso é bom. Só que a nossa missão é muito mais profunda, é muito mais de dentro para fora, é muito mais na identidade nossa que uma simples frase, fazer tal coisa para o meu cliente. Então, eu penso sobre missão de uma maneira muito maior. Para mim, pessoalmente, talvez ajude alguém a entender os detalhes disso. Eu vejo que os meus avós, a missão era gastar tempo em comunhão com Deus e falar para os outros. Da experiência que tinham. Da experiência deles. Os livros, tudo aquilo, os materiais, compartilhar as boas novas. Para mim, hoje, a missão que eu coloco para mim é viver com abundância. E essa palavra daí já também leva um monte de coisa que está sendo falado por aí. Porque hoje a abundância é vista como uma coisa superficial, como uma coisa banal, como uma coisa que, é só autoprogramar, é só co-criar. Já ouviu essa palavra? É incrível o que está rolando por aí. É só você pensar que vai ter a vaga no estacionamento que vai ter. É só você pensar que vai ser milionário, que você acorda milionário. A velha mentira de que eu posso, eu sou, né? E Jesus foi muito claro dizer que sem mim nada podeis fazer. É muito raso e nós precisamos ficar muito longe daquilo, o mais longe possível. Mas a vida em abundância foi prometida. É um fato que Jesus disse. Sim. Eu sou a vida em abundância. Então não é uma coisa mística. Não é algo que, sabe, eu não consigo, é alguma coisa, não consigo explicar o que. Não. Eu penso em plenitude. É a plenitude na saúde. E a gente tem a mensagem de saúde, não é? E a gente não segue às vezes. É o shalom na sua plenitude, né? É aquele shalom que é muito mais do que simplesmente a ausência de problema. É muito mais que a ausência de uma doença na minha vida, ou a ausência de um conflito na minha família. É muito mais. É como aquela música, né? Pode cair o mundo, eu estou em paz, né? Sim, e realmente essa plenitude, a abundância de espírito, a abundância de relacionamentos, a abundância de amizades com pessoas excelentes, pessoas interessantes ao nosso redor. Leituras, por que não? Abundância na informação, e hoje nós estamos num momento que nenhum outro momento na história nós tivemos abundância dessa. Tanta informação. Acesso gratuito, gente, maravilhoso. Crescimento. Então, para mim, a missão é cada dia acordar e viver um pouquinho melhor, não no sentido de posses, mas no sentido de crescimento, conexão com o mundo, com as pessoas, com Deus, e ser esse trabalho em work in progress, né? A trabalho em progresso, uma missão que está acontecendo e que dura uma vida, da minha vida, como a santificação. Sim. Dura um trabalho que dura toda uma vida. Sim. Eu quero encerrar fazendo um desafio para você. Seja um cristão bíblico, né? Há pessoas que acham que para ser justas com os menos favorecidos tem que ser socialistas. Há pessoas que pensam que para ser caritativas elas têm que ser caridosas, têm que ser espiritualistas. Há pessoas que pensam que para amar a natureza tem que ser panteístas. Não precisa, porque o amor à natureza, a justiça social, vamos usar essa expressão,
o interesse em lutar pela causa daqueles que são menos favorecidos, né? Hoje é o Dia da Mulher, aliás, parabéns, né? Obrigada. A questão de buscar essa justiça social, vamos usar essa expressão que nem sempre é tão assim, adequada, mas enfim, né? Entre homens e mulheres. Você não precisa ser feminista, não precisa ser marxista, não precisa ser espiritualista, panteísta ou qualquer outra coisa para usar essas coisas boas que eventualmente existam nesses ismos, porque tudo isso faz parte do cristianismo. O cristianismo bíblico, ele apresenta homens e mulheres como iguais, ontologicamente iguais perante Deus. O cristianismo bíblico apresenta a natureza como valiosa e nós como mordomos disso, administradores disso. O cristianismo apresenta a necessidade de nós cuidarmos dos pobres, de nós olharmos para as pessoas que estão sofrendo, e diferente do darwinismo, que fala que os mais aptos e poderosos, né, que tem que prevalecer, Hitler pensava assim, diferentemente dessa visão nefasta, nós temos que cuidar dos mais fracos. Tudo isso pertence à Bíblia, ao cristianismo. Então, nós não precisamos ser istas, né, a não ser adventistas bíblicos, né? Aí sim, né? Criacionistas, né? É um engodo muitas vezes, porque numa aparência de bondade pode vir um pacote de coisas ruins e contraditórias. Mas se a gente ficar ali calcados, né, nos conceitos bíblicos, aí não teremos o perigo de coisas ruins que vêm a reboque, né? Sejamos cristãos, nos inspiremos na história desses nossos irmãos que deram a vida pela pregação do Evangelho por Jesus. Eu tenho certeza que seremos mais felizes, né, e mais plenos, uma vida mais abundante. Um último recado? O recado que eu sempre dou é realmente a vida em paz é a vida que tem missão. Você que ainda não está ciente da sua missão, você que ainda não colocou em palavras o que você está fazendo aqui na Terra, aquelas perguntas existenciais, quem eu sou, por que eu estou aqui, para onde eu estou indo, você precisa responder para você, você precisa responder a essas perguntas, e a hora que você responder, vai ser o Espírito Santo atuando ali na sua vida, porque eu tenho certeza plena que eu tenho uma missão única e que você não pode colocar em prática aquilo que eu fui criada para fazer. É intransferível. Eu sou responsável. Você tem a sua, eu tenho a minha, e você tem a sua missão. Então, que você possa viver a sua missão. Peça ajuda a Deus, se você não descobriu, para que Ele te ajude a descobrir que missão é essa. E Ele vai fazer isso. Muito obrigado. Obrigado, Svetlana. Que Deus continue abençoando o seu trabalho, o seu ministério, o seu e do seu esposo, né? Que continue levando luz por onde passar. Amém. Tá bom? Um grande abraço. Estar aqui e conversar com vocês. Prazer, todo meu, todo nosso, né? Um grande abraço para você, que Deus o abençoe e lhe faça consciente da sua missão.